A decisão de Trump de impedir o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã provavelmente deixaria Sun Tzu orgulhoso. Na última vez que o Irã tentou fechar o estreito, os Estados Unidos realizaram uma das maiores operações de escolta de comboios desde a Segunda Guerra. Destruíram metade da frota iraniana em uma tarde, forçando o Irã a assinar um cessar-fogo para encerrar a guerra. Esta é a história da Operação Ernest Will, a saga de 14 meses em que os Estados Unidos educadamente pediram ao Irã para de atacar os petroleiros. É 1980. O líder do Iraque resume sua personalidade ao bigode. Saddam Hussein olha para o caos pós-revolução no Irã, vê um país que acabou de expulsar o Shah e está ocupado executando seus próprios generais e pensa: quer saber? Pode parecer um bom momento para tomar território. Após 8 anos de guerra de trincheiras, armas químicas e cerca de 1 milhão de mortos, ficou claro que não foi uma boa ideia. Porém, não estamos aqui pela guerra em terra, mas sim pela guerra no mar. Por volta de 1984, ambos os lados perceberam que não poderiam realmente derrotar um ao outro em terra. Então, eles fizeram o que todo país financeiramente quebrado faz quando fica sem boas ideias. Tentam sufocar a economia do outro. No Golfo Pérsico, isso significa uma coisa: petroleiros. O Iraque bombardeou os terminais de petróleo iranianos na ilha de Karg e o Irã passou a atacar petroleiros próximos ao Iraque. Nasce a Guerra dos Petroleiros. O Iraque, sem saída para o mar após o Irã tomar a Península de Alfa, não consegue exportar seu petróleo. Então, o Kuwait exportava o petróleo por conta do Iraque, praticamente assinando cheques em branco para ele, emprestando bilhões e deixando o petróleo iraquiano sair pelos portos e navios kuwaitianos. O Irã resolve atacar navios do Kuwait, achando justo, e passa a explodir petroleiros kuwaitianos com força total. Mísseis antinávio, canhoneiras, lanchas rápidas com homens armados com RPGs, minas marítimas. Em 1986, mais de 200 petroleiros neutros haviam sido atacados no Golfo. E impressionantes 25% desses ataques foram só contra o Kuwait. Na época, 60% do petróleo mundial passava por esse estreito. Hoje, apenas 20%. Assim, a guerra dos petroleiros elevou o preço do petróleo globalmente. Então, o Kuwait toma uma atitude genial. No final de 1986, eles decidiram provocar os Estados Unidos. Primeiro pediram ajuda à União Soviética, que aceitou prontamente para estacionar navios de guerra no Golfo Pérsico. E depois recorreram aos Estados Unidos. Washington viu os soviéticos se aproximando da principal rota do petróleo do mundo e decidiu: jamais permitiria que eles chegassem perto de algo tão vital. Então, em março de 1987, o governo Reagan concordou com o plano que o Kuwait propôs. O Kuwait vai pegar 11 de seus petroleiros, pintar sobre a bandeira do Kuwait, colocar uma bandeira americana, renomeá-los e pronto. Agora são navios americanos. Ataque um desses e não estará atacando o Kuwait, mas sim os Estados Unidos. Essa foi a Operação Ernest Will, uma das maiores operações navais de comboio dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Porta-aviões, couraçados, destroyers, fragatas, cruzadores, navios patrulha da Guarda Costeira, aviões AWACS, helicópteros de operações especiais do Exército, SEALs da Marinha e unidades especiais de barcos. Toda a armada estaria lá na região. Em 22 de julho de 1987, o primeiro comboio se forma. A estrela do show é um navio chamado Bridgeton. E eu preciso que você entenda o quão grande é o Bridgeton. Ela tem mais de 1.000 pés de comprimento e pesa 414 mil toneladas. Ela tem o tamanho de 3 campos de futebol e transporta mais petróleo que o PIB de muitos países pequenos. Seria possível até pousar um avião nela. E escoltando ela estão 3 navios de guerra americanos: o destroyer de mísseis guiados USS Kidd, o cruzador USS Fox e a fragata USS Cromlin. Todos estão equipados com o melhor armamento de 1987 e atravessam o Estreito de Hormuz sem incidentes. 4 caças iranianos F-4 Phantom se aproximam, percebem a desvantagem numérica e retornam para casa. Tudo certo até aqui. Porém, nos bastidores, a Guarda Revolucionária iraniana age de forma não prevista pelo Pentágono. Eles pegaram uma velha embarcação de desembarque e a carregaram com minas navais de contato M08, de design russo antigo. Na noite de 23 de julho, um dia antes do Bridgeton chegar, eles saem discretamente, colocam 9 minas, espaçadas em cerca de 500 jardas, atravessando a rota do comboio e retornam sem serem vistos. A inteligência americana descobriu um outro plano de ataque iraniano, que acabou sendo cancelado, mas não percebeu a operação de minagem. É manhã de 24 de julho.
O capitão Frank Seitz está na ponte do Bridgeton. Faz 100 graus. A água está calma e tudo tranquilo. Então, tudo mudou. O Bridgeton atingiu uma mina. O capitão Seitz disse que parecia um martelo de 500 toneladas caindo sobre seu superpetroleiro. Isso abre um buraco de 3,3 por 1,5 metros no casco e inunda o tanque. Mas o Bridgeton é tão imenso que isso quase não reduz sua velocidade. Ela segue a 26 km por hora. O capitão Seitz ordena uma manobra de toda a força a ré, manobra que põe o motor do navio em marcha a ré total. Mas não adianta. Leva quase 5 km e meia hora para parar esse negócio. Ela apenas continua seguindo. Enquanto isso, os navios de escolta simplesmente param. O Kidd para. O Crommelin para. A Fox, bem atrás, para. E o capitão Seitz pega o rádio e basicamente diz, e estou parafraseando, mas esse é o momento real. Ei, não sei se algum de vocês percebeu o poder do que acabou de acontecer aqui, mas aquela mina teria absolutamente destruído qualquer um de seus navios. Eu sugiro fortemente que vocês simplesmente fiquem atrás de mim. E foi o que eles fizeram. Durante o restante da viagem até o Kuwait, 3 navios de guerra dos Estados Unidos seguem em fila única atrás do petroleiro danificado, usando o superpetroleiro do Kuwait como caça-minas. Um caça-minas soviético passa indo na direção oposta, e o capitão americano alerta os russos sobre minas. O capitão russo agradece pelo rádio. Obrigado, navio de guerra americano. A imagem do comboio, com navios de guerra dos Estados Unidos seguindo submissos atrás de um petroleiro avariado, estampa a primeira página dos principais jornais do mundo. Margaret Thatcher pediu publicamente que os Estados Unidos respondessem com calma, pois sabia que uma tempestade se aproximava. Enquanto os Estados Unidos enviam navios caça-minas para enfrentar minas iranianas, o Irã utiliza outra arma, mísseis Silkworm. Esses são uma cópia chinesa de um antigo míssil antinavio soviético. Não são as armas mais sofisticadas do mundo. São como caçambas voadoras cheias de explosivos, que você direciona ao navio e torce. Se um deles acertar, o navio terá um dia muito ruim. Em outubro de 1987, o Irã dispara um Silkworm contra o Kuwait, mas erra e acerta um petroleiro chamado Sungari, ancorado ao largo. No dia seguinte, o Irã lança outro Silkworm, atingindo o Sea Isle City, um dos petroleiros americanos rei-bandeirados. 18 pessoas ficam feridas. O capitão americano do navio fica cego permanentemente. O Irã, sem notar o erro, declara vitória de propaganda. Mas, a essa altura, os Estados Unidos já passaram da diplomacia. Reagan autoriza uma resposta chamada Operação Nimble Archer. 4 contra-torpedeiros americanos avançam até 2 plataformas de petróleo iranianas no campo petrolífero de Hostem, chamadas Rashadat e Reshadat. A IRTC utiliza essas plataformas como bases para ataques com lanchas rápidas. Eles avisam pelo rádio. Senhores, saiam da plataforma, vocês têm 20 minutos. Depois, eles abrem fogo com canhões de 5 polegadas por 90 minutos, disparam mais de 1000 projéteis na plataforma e simplesmente reduzem tudo à escória. Em seguida, os Navy SEALs entram em uma terceira plataforma, procuram informações e partem. O Irã entende o recado. Por cerca de 6 meses, eles param de lançar mísseis contra petroleiros com bandeira americana, mas acontece que eles não param de colocar minas. Eles só ficam mais sorrateiros nisso. Eles colocaram minas durante o outono e o inverno. Eles colocaram minas na primavera. E na noite de 13 para 14 de abril de 1988, um navio iraniano chamado Sharak sai sorrateiramente e coloca um campo de 12 minas bem no caminho de uma fragata da Marinha dos Estados Unidos, que seguia para o norte para reabastecer. Essa fragata era o USS Samuel B. Roberts. O Sammy B, como a tripulação a chamava, tinha cerca de 2 anos em 1988. E seu comandante, o capitão Paul Reen, era um fanático absoluto por controle de avarias. Fim de tarde, 14 de abril. O Sammy B segue ao norte pelo centro do Golfo. A tripulação vê 3 formas escuras à frente. O oficial no convés chama o capitão. O capitão sobe até a ponte, olha e confirma que são minas. Ele manda todos pararem e ordena postos de combate sem soar o alarme, pois não quer que a tripulação corra e balance o navio. Ele dá ré devagar e chama um navio varredor de minas. 10 minutos depois, uma 4ª mina, invisível a todos, explode sobre o Sammy B. Ela levanta toda a fragata para fora da água. A explosão abre um buraco de 6,5 metros de largura no casco. Ela quebra a quilha,
rompe as vinhas de combustível, fazendo bolas de fogo rolarem pela casa de máquinas. O navio começa a encher de água numa velocidade que, segundo a física, o afundaria em 90 segundos. É aí que o treinamento de controle de avarias faz diferença. A equipe do Samuel B. Roberts, guiada por treinamento e adrenalina, realiza algo que engenheiros navais consideraram quase impossível. Eles combatem incêndios e reforçam anteparos com madeira. Quando o navio começa a se partir ao meio, eles passam cabos de aço pela superestrutura e os apertam para manter as metades unidas. Por 5 horas, eles lutaram pelo navio. E o Sami B voltou mancando para Dubai, meio afundado, com 10 caras feridos e, milagrosamente, nenhum americano morto. Logo após, mergulhadores foram até onde o Sami B foi atingido e encontraram partes da mina, identificando-a como uma mina de contato fundeada M08. Os números de série correspondiam aos capturados anteriormente no navio lançador de minas iraniano Iran Agir, no ano anterior. O relatório sobe na cadeia de comando. Ele chega à mesa de Ronald Reagan. E Reagan, como antes, ordena o que chama de resposta proporcional. Mas a Marinha dos Estados Unidos entendeu. Podem ir com tudo. 4 dias depois, em 18 de abril de 1988, a Marinha dos Estados Unidos iniciou a Operação Praying Mantis, com 3 grupos de ação de superfície, compostos por contratorpedeiros e um navio de apoio. Os 2 primeiros grupos foram enviados para destruir plataformas de petróleo iranianas, transformadas em bases da Guarda Revolucionária. O terceiro grupo deveria caçar as fragatas modernas iranianas, Sarrand e Sablan. Enquanto isso, o USS Enterprise estava estacionado fora do Golfo Pérsico para apoio extra, se necessário. A primeira parada foi a plataforma Sassan. O grupo inicial enviou avisos por rádio, dando aos iranianos 20 minutos para evacuar. A maioria deles embarcou em rebocadores e começou a sair. Mas um cara na plataforma decidiu ser um herói. Ele pulou em um canhão antiaéreo de 23 milímetros e abriu fogo. A Marinha dos Estados Unidos respondeu disparando só um projétil de 5 polegadas. Logo após, fuzileiros chegam de helicóptero, instalam explosivos e a plataforma explode. O mesmo ocorre com o segundo grupo na plataforma City, exceto quando os iranianos lá começam a atirar. O destroyer americano simplesmente continua disparando projéteis de 5 polegadas na estrutura, até que tudo esteja pegando fogo tão intensamente que a equipe SEAL que eles trouxeram nem precisa se preocupar com os explosivos de demolição. E então, as coisas começam a esquentar. Um navio de ataque rápido iraniano Joshan avança rapidamente rumo ao segundo grupo. Os americanos avisam para ele se afastar. Joshan concorda, mas logo dispara um míssil Harpoon nos destroyers americanos. Eles ativam contramedidas. O míssil perde o travamento e, 30 segundos depois, 5 mísseis americanos são lançados na direção oposta. O Joshan não possui defesa ou contramedidas, por isso todos os iranianos a bordo acabam encontrando seu criador. Então, 3 F-4 Phantoms iranianos chegam do norte, buscando vingança. Mísseis terra-ar americanos são lançados para recebê-los. Um dos F-4 é atingido e perde uma asa. Os outros 2 se viram tão rápido que quase colidem. Enquanto isso, o terceiro grupo e 2 A-6 Intruders do porta-aviões Enterprise encontram a fragata iraniana Sarrand. Os A-6 fazem voo rasante para confirmar o ataque da Sarrand, dando permissão legal aos americanos para afundá-la, o que fazem com um míssil Harpoon no casco, uma bomba guiada a laser no convés e outra de 450 quilos para garantir. Pouco depois, eles alcançam o navio irmão dela, o Sabalan, que tenta escapar. O A-6 lança uma bomba de 900 quilos nele. A sala de máquinas explode por dentro e o navio fica fora de combate ali mesmo. Washington deve ligar para a Marinha e pedir que parem, ou o Irã perderá sua Marinha em um dia. Em 8 horas, a Marinha dos Estados Unidos afundou ou inutilizou metade da frota de combate iraniana. Depois da Operação Praying Mantis, os ataques iranianos a navios neutros no Golfo despencaram. 3 meses depois, em 18 de julho de 1988, o Irã aceitou a resolução da ONU, que pôs fim à guerra de 8 anos com o Iraque, iniciada em 1980. Uma guerra que eles haviam dito à própria população que nunca iriam abandonar. Uma guerra que custou a vida de cerca de 500 mil de iranianos. O Ayatollah declarou em discurso que aceitar o cessar-fogo foi mais amargo que beber veneno. Um homem que passou 10 anos chamando a América de Grande Satã foi forçado a admitir ao vivo no rádio que preferia beber veneno a continuar uma guerra agora com a Marinha dos Estados Unidos envolvida. Ernest Will termina oficialmente em 26 de setembro de 1988.
USS Vandegrift escolta o último petroleiro ao Kuwait. Ao todo, 25 comboios e mais de 250 navios mercantes foram escoltados em segurança após o difícil primeiro dia. Com Bridgeton, nenhum navio em comboio foi atacado com sucesso nos 14 meses seguintes. A Marinha dos Estados Unidos praticamente encerrou sozinha uma guerra que durava quase 10 anos. E o Sami B, aquela fragata que, segundo as leis da física, deveria estar no fundo do Golfo? Rebocaram o que sobrou até o Maine. Eles removeram a parte destruída, construíram e soldaram um novo módulo. Um ano depois, no mesmo dia, voltou ao mar e serviu por mais 27 anos, sendo aposentada em 2015.